Catequizandis Rudibus, o seu programa de catequese para iniciantes, com Frei Bruno, da Ordem de Santo Agostinho. Muito bem, agora começando o episódio número 21 do nosso Catequizandis Rudibus, nosso programa de catequese para iniciantes. E agora nós vamos lá para o Catecismo de São Pio X e vamos responder a pergunta de número 34. A pergunta de número 34 é: quais são as criaturas mais nobres que Deus criou? Muito bem, a resposta é muito fácil. As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos. Vamos sempre lembrar que essa é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina que nós recebemos e que nós cremos. Então, o que um católico pensa sobre as criaturas mais nobres que Deus criou são os anjos. Então, é isso que a gente acredita. Não é o marciano, não é o plutoniano, o reptiliano, o extraterrestre, o ET lá do filme. As criaturas mais nobres que Deus criou são os anjos. E agora, se você está querendo saber mais, então tá bom. Mas vai que os anjos são os ETs, né? Então, os anjos são os alienígenas. Então, vamos responder a pergunta 35. Quem são os anjos? Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais. Então, aqui a definição no catecismo. O que são os anjos? Eles são criaturas inteligentes, mas são puramente espirituais. Então, eles são só espírito. Um anjo não tem corpo. Um anjo não possui, não é feito, não é composto de nada material. Só uma criatura puramente espiritual. Só espírito. Pergunta de número 36. Com que propósito Deus criou os anjos? Resposta: Deus criou os anjos para ser por eles honrado e servido e para torná-los eternamente felizes. Então veja só a finalidade dos anjos. Primeiro é que Deus ele será honrado, será servido pelos anjos. E depois é dar honra a Deus, servir a Deus para os anjos é motivo de eterna felicidade. Então, a felicidade dos anjos está em honrar e servir a Deus. Daqui a gente já consegue tirar alguma conclusão interessante. Pensa bem. Se a felicidade dos anjos está justamente em honrar e servir a Deus, se um anjo decide não servir a Deus, se um anjo decide não honrar a Deus, significa que ele não será feliz, ou seja, ele será infeliz. E se isso é eterno, ele será eternamente infeliz. Essa é a condenação eterna. Condenado a ser eternamente infeliz. Condenado por Deus, veio Deus e castigou o anjo? Não. Esse é o preço, é a consequência de não alcançar a sua finalidade, de não alcançar o seu objetivo, de errar o alvo. Errar o alvo, né, é a palavra para errar o alvo em grego, é a palavra que a gente utiliza para pecado. Então, pecado significa errar o alvo. Então, a consequência de errar o alvo, de falhar, de pecar, é a eterna infelicidade. Como essas respostas são curtinhas, dá para a gente responder mais perguntas. Pergunta número 37. Que forma ou que figura têm os anjos? Resposta: os anjos não têm forma. Os anjos não têm figura alguma sensível, porque eles são espíritos puros, ou puros espíritos, criados por Deus para subsistirem sem precisarem estar unidos a corpo algum. Então, subsistir aqui é uma palavra que a gente usa pouco, tá? Mas vamos deixar assim, vamos substituir por existir. Então, eles existem sem precisar estar unido a nenhum tipo de corpo. É isso, e pronto, acabou. Eu sei que é muito difícil para a gente, ainda mais agora que a gente se tornou cada vez mais materialista. Então, para a maioria das pessoas, a única coisa que existe é a matéria. E como que a gente vai imaginar um ser que
é puramente espiritual. E aqui acho que já dá para responder a próxima pergunta. A pergunta número 38. Por que então os anjos são representados sob formas sensíveis? Porque quando a gente vê um desenho de um anjo, a gente vê lá um homenzinho com asas, né? Então, esse seria um anjo. Quando é pequenininho, pode ser uma criancinha com asas, pode ser um homem já com asas. A resposta é: os anjos são representados sob formas sensíveis. Primeiro, para ajudar a nossa imaginação, porque não dá para a gente imaginar um ser que não tem matéria. Então não dá para imaginar. Então, para ajudar na nossa imaginação, a gente faz um homenzinho ali, coloca as asinhas, para dizer que ele é celestial, porque os seres que habitam os céus são os pássaros, né? São os seres alados, então aqueles que possuem asas. Então, se a gente imagina lá que os anjos estão nos céus com Deus, então a gente coloca alas, a gente coloca asas nesses homens, e eles passam a representar então os anjos, criaturas inteligentes que habitam os céus. Mas eu acabei não lendo aqui o número 2, aqui é a segunda parte da resposta. Número 2. Porque muitas vezes assim aparecem aos homens, como lemos nas Sagradas Escrituras. Então, primeiro, né, é que eles são representados sob formas sensíveis para ajudar a nossa imaginação. E segundo, quando a gente lê a Bíblia, como os anjos se fazem ver aos homens, como eles aparecem aos homens nas Sagradas Escrituras, com forma humana. Então é assim que a gente vai lá nas Sagradas Escrituras ver que Jacó, ele luta com um anjo. Como que Jacó vai lutar com uma criatura que é puramente espiritual? Ou lá no livro de Tobias, que se você tiver uma Bíblia protestante aí na sua casa, você não vai achar nunca, porque esse livro aí eles tiraram da Bíblia, não tem na Bíblia protestante o livro de Tobias. Ali o arcanjo Rafael vai acompanhar uma viagem, o personagem principal do livro, que é o jovem Tobias. Mas no Novo Testamento a gente não pode esquecer também que aparece o anjo Gabriel, primeiro a Zacarias, que é o marido de Santa Isabel, para anunciar o nascimento de São João Batista, e depois aparece a bem-aventurada Virgem Maria, para anunciar o nascimento de Jesus. Então, como Zacarias vê o anjo, como Maria Santíssima vê o anjo? Vê em forma humana. Então, para a gente concluir aqui esse episódio, a doutrina que nós recebemos dos apóstolos, aquilo que a igreja crê, existem anjos, criaturas puramente espirituais. Eles não são compostos por matéria alguma. No entanto, em momentos muito especiais, eles se fazem ver materialmente em forma humana para poder interagir com os homens. Espero que você tenha entendido aí em casa. Deus abençoe você e a gente se encontra na próxima. Tchau!